Você já parou pra pensar que quase todas as coisas, tudo que te atormenta, não tá acontecendo no agora? Você sente culpa por coisas que aconteceram no passado, você sente ansiedade por coisas que podem acontecer no futuro. E no meio de tudo isso, o presente passa silenciosamente. Você não o vive, você suporta ele, esperando um dia ideal, uma situação ideal. Mas esse dia ele nunca chega. O Marco Aurélio dizia que a vida de cada homem é o que ele faz dela no momento presente. Não o que ele fez, não o que ele fará, mas o que ele faz hoje. O estoicismo ele ensina que o presente é a única realidade concreta que você possui. O passado já morreu, o futuro não existe. E só o agora é real. E nesse vídeo a gente vai entender algumas coisinhas relacionadas a isso. Por que a gente ignora o presente tanto? Como essa fuga afeta a sua vida? E como o estoicismo pode te trazer de volta ao único lugar que importa da sua própria vida. O Sêneca escreveu que a maior parte das pessoas espera a vida. O Sêneca escreveu que a maior parte da vida se passa não vivendo, mas esperando viver algo. A verdade ela é brutal, você não tá vivendo a sua vida. Você tá simplesmente sempre esperando alguma coisa. A chance ideal, o trabalho ideal, o parceiro ideal, o momento certo ou o alinhamento correto dos planetas e dos astros. Enquanto isso, a sua vida ela escorre pelos seus dedos. Por que a sua vida ela evita o seu presente? Porque ele é desconfortável. O presente ele te força a encarar o que você realmente sente, o que você realmente está vivendo agora. Ele não é reconfortante como o futuro, por exemplo, que vai ser uma vida melhor. É aqui que tá as suas dores mal resolvidas, as suas decisões adiadas, as suas frustrações acumuladas. Por isso que o cérebro ele foge. Por isso que é melhor simplesmente a gente imaginar um futuro brilhante do que viver no nosso presente. Por que o passado ele oferece um conforto ou um tormento? Revisitar o passado ele pode ser um tipo de retomada de controle. Você revive acertos para se sentir bem ou você revive fracassos para se automutilar. Mas tudo isso ele é inútil, porque nada no passado a gente pode de fato mudar. Por que o futuro então oferece promessas? Você se apega simplesmente àquela falsa ilusão de que um dia vai ser tudo melhor. Na segunda eu começo, em janeiro só que eu mudo. Quando eu tiver mais tempo eu me dedico àquilo ali. Mas o amanhã ele nunca chega do jeito que você tá imaginando, do jeito que você tá planejando. Para os estoicos, o tempo ele é uma construção mental apenas. O único tempo real, a realidade, é o presente. Não desperdice mais tempo pensando como um homem bom deve ser. Seja um homem bom. Assim dizia Marco Aurélio. O presente ela é ação, movimento, virtude. É aqui que você pode amar, que você pode agir, que você pode aprender, que você pode corrigir, que você pode escolher. O resto tudo está fora do seu controle. Imagina a sua vida como uma guerra. O seu campo de batalha é o hoje. Não importa o que você planejou na estratégia, o seu futuro. Nem a vitória ou as derrotas passadas. O que importa é o que você está fazendo no campo hoje. É aqui que você ganha ou perde. É aqui que você se transforma ou se engana. Quais seriam os sinais que você está fugindo do presente, então? Você sente que os dias estão passando rápido demais. Você nunca tem tempo pra nada. Você vive distraído, ansioso, impaciente. Você se sente culpado por não poder aproveitar a sua própria vida. Você precisa estar sempre estimulado. Celular, música, redes sociais. Todas essas coisas são sintomas da fuga do presente. O que os estoicos então faziam para poder aprender a viver mais o atual? Primeiro seria uma reflexão matinal e noturna também. O Marco Aurélio ele começava e terminava o dia com uma autorreflexão. Pela manhã, o que eu preciso enfrentar hoje? À noite, ele pensava como eu agi com o tempo que foi me dado. Esses hábitos, eles criam consistência no tempo real, no hoje, no agora. O segundo seria a meditação da morte, que é o momento mori, que eu já citei aqui, né? Como as coisas do estoicismo, elas se autoligam. A gente pode deixar a nossa vida num minuto depois. Então deixa isso regrar a sua vida. Talvez o seu pensamento tá há 10 anos, mas talvez em 10 anos você nem esteja mais aqui. E a morte para os estoicos, ela não era um tabu, como muita gente deve estar pensando. Era simplesmente para te lembrar que a vida tá acontecendo. Então aproveita para viver o agora. E o terceiro seria a gente praticar a atenção plena, a atenção com algum objetivo. O Epiteto dizia, né, uma pergunta de o que é o homem? O homem é simplesmente uma alma usando um corpo para viver o agora. A atenção plena, ela não é esotérica. É apenas a gente estar totalmente presente no que a gente está fazendo. Sem pensar no que vem depois ou sem olhar para trás do que veio ontem. Como a gente pode aplicar isso então se a gente vive no mundo e numa era de tanta informação, de estímulos, de comparações, de cobranças? A gente é ensinado a projetar nossa vida desde lá do começo. A nossa carreira, a nossa faculdade, a nossa casa, o nosso carro. As nossas conquistas, os nossos rankings. Mas isso rouba da gente o nosso agora. E tem algumas práticas do estoicismo que ajudam a recuperar
esse presente. O primeiro seria a regra dos 60 segundos. Pelo menos uma vez por hora, se você conseguir, claro, pare 60 minutos e observe algumas coisinhas. A sua respiração, seu corpo, seu ambiente. O que você está sentindo agora? Essa pausa, ela quebra o ciclo automático da mente diariamente. O segundo seria o limite de estímulos que você tem. O segundo seria o limite de estímulos, então. Desative as notificações, evite o multitarefa, que a gente não é ser multitarefa. Reduza o consumo de redes sociais. Cada distração te empurra pro longe do agora. E o terceiro seria uma pergunta estoica diária. Então, todo dia, você pode se perguntar: se hoje fosse o meu último dia, eu estaria vivendo como um ser humano digno? Essa pergunta tira você da ilusão e coloca os seus pés de volta no presente. O quarto seria você ter encontros com o silêncio. Senta-se 5, 10 minutos no seu dia sem fazer nada, absolutamente nada. Só respire e observe. Parece inútil, mas é muito transformador. Você começa a perceber como a sua mente tenta fugir daquilo ali. E aí você acaba aprendendo a sempre voltar. O agora é onde tudo acontece. A mudança, ela não acontece amanhã. A cura não começa depois. Tudo e absolutamente tudo só pode acontecer aqui e agora. A felicidade, ela tá alinhada com as virtudes. E isso só é possível viver no presente, como disse Epiteto. Você não pode voltar no tempo ou prever o futuro, mas pode escolher viver no agora. E é aqui, nesse instante, que a sua vida começa a ser vivida de verdade. Para de fugir, respire e observe. Escolha e haja. Porque a verdade estoica, ela é dura, mas ela é libertadora. O presente é tudo que você tem e nada mais importa. Se esse vídeo te trouxe de volta para agora, comenta aqui embaixo. O que você está escolhendo fazer com o seu presente? E não se esqueça, o estoico ele não vive depois, ele vive agora.